Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui cansado, afadigado? Que Deus venha tirar todo cansaço, toda fadiga, porque a palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve, amém? E se nós servimos a um Deus poderoso, um Deus salvador, se nós somos crentes em Deus, libertos, então, amado, nós carregamos um fardo leve, que é o fardo de Jesus, amém? Apesar das lutas, dores, o nosso fardo com Jesus é leve. Você crê? Amém? Vamos adorar o Senhor através da sua palavra, em nome de Jesus. Quero que você abra lá em Tiago, capítulo 1. Nós vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos começar do verso 2, que diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Aleluia. Nós vamos pular para o verso 5. Perdão. Verso 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundície, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exartada, a qual pode salvar as nossas almas, e sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece como era. Glória a Deus. Só até aí mesmo. Amados, nós vemos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 adiante, alguns versículos aqui do capítulo 1 nos mostra que nós passamos por vários tipos de tentações, provações. Nós podemos ver também que Jesus disse lá no livro de João, capítulo 16, no versículo 33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Primeiro nós aprendemos algo muito importante aqui, que nós passamos por vários tipos de tentações, provações, lutas, e Jesus deixou bem claro que nós iríamos passar pelas aflições dessa terra. Mas diante do que eu quero passar aqui hoje, a igreja, ministrar, o que nós fazemos com elas? Diante de todas as provações, as lutas, o que nós fazemos com isso? Amém? Porque não importa o que nós passamos, a questão é como nós passamos. Amém? Glória a Deus. Primeiro você aprendeu
que o homem vai passar, é inevitável não passar pelas lutas dessa terra, pelas aflições dessa terra. Aqui em Tiago, o apóstolo deixa bem claro que é necessário passar. Para quê? Para que nós viemos ganhar sabedoria, experiência. E ele ainda diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Aleluia. E aqui nós podemos ver que os vários tipos de aflições, as várias tipos de aflições que nós iremos passar. Quando a Bíblia diz vários, é de todas as espécies de provações. Mas eu quero te perguntar hoje, a questão é, amado, não é o que você passa, é como você está passando, como eu lido com essa situação. A palavra aqui diz que nós devemos passar pelas provas pedindo sabedoria para Deus. Glória a Deus. E isso é algo que nós vamos se encontrar. É inevitável nós nos encontrarmos aqui nessa terra com vários tipos de provações, tentações. Mas eu quero te dizer hoje que sem a sabedoria de Deus, sem a presença dEle, nós não iremos suportar. Por quê? Porque a questão, vou repetir de novo, não é passar, é como eu estou passando. Lá em Tiago 1:12 diz: feliz é aquele que passa nas aflições e continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus lhe promete aos que o amam. Repete assim comigo, você, igreja. Depois das provações, repete, amado, sem medo. Depois das provações, nós iremos ganhar o prêmio da vida eterna. Em outras palavras, a coroa da vida eterna. Aleluia. Então, o que nós temos que fazer diante desse mundo cheio de tentações, provações, lutas? É ter cuidado para não perder a coroa. Glória a Deus. Cuidado para não perder a coroa eterna. Aleluia. Nós podemos perceber algo aqui, que o apóstolo fala de uma coroa. E qual é o foco, amado? É a coroa. Por isso que nós cristãos tem que ter muito cuidado ao passar pelas provações, para não perder a fé, não deixar de desacreditar em Deus, não deixar de buscar a Deus, desviar dos caminhos do Senhor, por causa das tentações, das provações dessa terra. Porque o nosso foco é a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Então eu quero te dizer que diante de um mundo cheio de tentações, provações, nós corremos o risco de perder essa coroa. Corremos o risco de perder a nossa salvação. Corremos o risco de perder o foco. Por isso que o apóstolo disse, por isso que o apóstolo falou à igreja sobre as tentações, sobre as provações. Por isso que Jesus falou para os discípulos sobre isso. Amados, quantos de nós, igreja, que estamos aqui hoje, quando estamos passando por luta, deixamos de buscar a Deus? Glória a Deus. Deixamos de nos alimentar da palavra, da oração. Aleluia, Jesus. Então, o que é que nós queremos dizer através dessa palavra? Que por causa das provações dessa terra,
eu posso perder o foco do mais importante, que é a vida eterna. Pastor, e o que fazer para passar por tudo isso sem perder o foco? Porque eu quero te dizer, amado, você vai passar. É inevitável. Nós iremos passar por vários tipos. Pode ser enfermidade, pode ser necessidades dentro de casa, pode ser no casamento, com os filhos, pode ser frieza espiritual. Tem vários problemas que você pode estar lidando. Mas eu tenho que entender algo. O que eu faço para mim não cair? Para mim não perder o foco? Porque eu não posso aqui dizer para você assim: ei, você não vai passar por luta. A sua vida vai ser um mar de rosas. Vamos abrir lá em Efésios 6:10. Efésios capítulo 6. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pule lá para o versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então está aqui a arma para que eu venha permanecer diante das lutas. Nós podemos ver o apóstolo Paulo dizendo à igreja aqui: revesti-vos do poder de Deus, se vista do poder de Deus, para que nós podemos estar firmes. E ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura. Que armadura é essa? A palavra, a oração. Amém? É uma das armas que vai nos fortalecer para nós estarmos preparados para passar pelas lutas e pelos problemas da vida. Aleluia. Glória a Deus, amados. Então, quero dizer hoje para você, para nós que estamos aqui, se nós não nos revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus, nós não resistiremos às provações. Por que que muitos crentes hoje caem? Por que que muitos crentes hoje se afastam? Qual é um dos motivos? É esse: não se reveste de poder, não se reveste da palavra, da oração, e na hora da luta ele não tem sabedoria para lidar. Amém? E nós vimos lá em Tiago o apóstolo falando isso. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E ele disse que o homem constante, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Porque ele não tem sabedoria. Pastor, e como é que a gente garante a sabedoria? Através da palavra. Amém? Se eu fosse perguntar aqui hoje, quantos aqui leram a Bíblia hoje? E alguns fossem responder, diria que não leu. Aleluia. Entre 100 pessoas, 50 não lê a Bíblia. Entre 100 pessoas, 50 hoje em dia não ora mais.
Aí na hora da luta, na hora que o problema vem, a pessoa não suporta. Aleluia. Outra coisa também que me faz cair nas tentações é eu não guardar a palavra no coração. Você lembra que Davi, ele disse isso, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos de nós, amados, pegamos a Bíblia ali em casa, lemos versículo por versículo, mas não guardamos no coração? Quantos de nós chegamos em um culto, ouvimos a palavra, mas a cabeça, a mente está em outro lugar e não guarda no coração? Por isso que muitas pessoas hoje têm caído em tentação, porque não têm dado crédito à palavra, não têm dado crédito à oração, o mover das armaduras de Deus. Eu tenho que me revestir dessas armaduras. Aleluia. Para que nós venhamos estar firme contra todo tipo de cilada do inimigo e contra todo tipo de provação e de aflição que eu irei passar. Glória a Deus. Se eu for perguntar aqui, todos aqui querem estar firmes até Jesus voltar? Todos nós queremos, não é verdade? Mas sabe o que é que vai nos manter firme? É nos revestir de Deus. Aleluia. E com tudo isso, quando eu e você estiver orando, lendo a palavra, se revestindo das armaduras de Deus, sabe o que vai acontecer? Na hora da luta, eu vou estar preparado para passar por aquela situação. Porque eu já vou estar com a palavra aqui, ó, no coração. Vou estar com a palavra na mente. Porque eu estou revestida dessa palavra. Estou revestida de oração, de poder. Aí sim nós iremos suportar. Porque eu quero te dizer, amado, você vai passar. Eu vou passar. Mas nós vamos passar com as armaduras de Deus, revestidos do poder e com sabedoria. Pastor, eu quero tudo isso. Sabe onde é que nós adquirimos tudo isso? Buscando, orando e se revestindo das escrituras sagradas. Amados e amadas, devemos tomar muito cuidado com as nossas vidas em Deus, com as nossas vidas espirituais em Deus, quando tem a ver com as lutas que virão. Vou explicar para você. Nós devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual na hora da luta. Por quê, pastora? Porque na hora da luta, do problema, corre risco de eu não estar buscando, me revestindo e cair na hora dessa provação. Aleluia. Então tome muito cuidado com isso. Porque a luta pode vir, eu posso não estar preparado e posso cair. Por quê? Por falta de tomar cuidado. Jesus disse: vigiar e orai, para não cair em tentação. Muitos de nós oramos, mas deixamos de vigiar. Muitos nós vigiamos, mas deixamos de orar. Então tem que ser os dois, orar e vigiar. Glória a Deus. Tomando sempre cuidado para não deixar, olha bem, escuta o que eu vou dizer para você. Tomando muito cuidado para não deixar que na hora da luta eu perca aquilo que eu já recebi de Deus. Porque tem pessoas que é assim, ele está bem animado, recebeu a palavra no culto, no evento da igreja, recebeu ali uma unção, uma palavra. Na hora da provação ele esmurece. Acho que eu não vou mais para a igreja, estou tão desanimado. Amado, eu quero te dizer que é na hora da provação que nós iremos externar o que eu recebi de Deus. Você quer conhecer um crente revestido de Deus e da palavra? É na hora que nós estiver passando pela luta.
É como aquele hino que diz: é fácil quando o celeiro está cheio. É fácil quando a gente tem dinheiro no bolso. É fácil servir a Deus quando a gente é amado, quando tudo está indo bem. Mas eu quero ver, amado, é nós permanecer na hora das provações. Glória a Deus. Quem concorda com essa palavra? Pastor, então eu tenho que ser cheio o máximo possível. Urgente, porque eu estou passando por uma luta grande. Isso mesmo. Nós precisamos urgentemente nos enchermos da palavra, de oração, nos revestir do Senhor, para nós suportar nesse momento. Existem coisas que o Senhor pede para você fazer hoje, para estar preparado para o amanhã. Orações que você fez hoje, para te revestir hoje, porque amanhã você iria passar por uma luta. A oração, amada, ela é como um depósito. Você vai depositando, 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 e na hora certa as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Então, muitos de nós, por causa das lutas, das provações que nós passamos nas nossas vidas, deixamos de buscar, de ter ali um momento com Deus de oração, de buscar mais de Deus, e acabamos perdendo o que nós já recebemos dele. Às vezes até deixamos também afetar o nosso relacionamento com Deus. É o que mais acontece. É na hora da luta, do problema, eu deixar afetar o meu relacionamento com Deus. E como eu posso deixar afetar o meu relacionamento com Deus? Falta de fé, falta de foco. Na hora da provação, você ali começa a perder o foco, começa ali a deixar de buscar, de orar, de se entregar mais. Aí o que acontece? O nosso relacionamento com Jesus esfria. É o que mais acontece hoje no nosso meio, amado. Às vezes nós estamos até ali animados. Eita, glória, aleluia. Aí acontece uma luta, aí eu desanimo. Pois é nessa hora que eu devo externar o que eu já sou na presença de Deus. É na hora da luta. Agora eu vou mostrar o que eu recebi de Deus. É aqui na hora da luta. Porque nós corremos o risco de nessa hora perder o que eu já recebi. Perder o foco. É assim que as pessoas vão caindo. Amado, eu quero te dizer que uma pessoa ela não se desvia de um dia para o outro. Escute isso aqui. A pessoa ela vai se desviando dentro da igreja. Ela vai se desviando dentro da igreja, de repente explode, vai para o mundo ou se afasta de vez. Mas ninguém se desvia de um dia para o outro. Ele vai se desviando da palavra, da oração, aí deixa de ir para um culto, para outro, aí depois vai perdendo o desejo, vai perdendo ali o foco da oração. Antes aquela pessoa ela orava todo dia. Hoje ela já ora uma vez na semana. Aí ela vai se afastando aos poucos. Antes ela meditava na palavra, no devocional com Deus. Hoje ela não sente mais sede. Ela está ou não está já desviando? Já está desviando. Tem pessoas que pensam que se desviar é ir para o mundo totalmente. Não, amado. Nós podemos estar desviados dentro da igreja. Nós podemos estar desviados dentro da casa do Senhor. Porque eu tenho deixado de me alimentar dele, da palavra. Tenho me deixado de alimentar o meu relacionamento com Deus. Aleluia. Amado, isso é perigoso para a nossa alma. Quantos aqui conhecem a história das 10 virgens? Quem já viu? Ninguém? Muitas pessoas já viram.
O que acontece ali nas 10 virgens? 5 estavam buscando, cheia do azeite, e 5 estavam sem o azeite. Quando Jesus fala ali da parábola das 10 virgens, ele quer representar a igreja. Ele não está falando do mundo, não. É da igreja. Quando ele diz noiva, é a igreja do Senhor. E eu acredito que aquelas 5 virgens sem o azeite, elas têm deixado de buscar. Até que tinha ali a lamparina, mas estava sem o azeite. Dormiram, adormeceram. O que é dormir ali naquela parábola? Se esfriaram, dormiram espiritualmente. É isso que acontece conosco. Quando nós dormimos demais espiritualmente, saímos demais do foco, nós deixamos de estar revestidos desse poder do Senhor, das armaduras, da unção, do Espírito. E na hora que Jesus voltar, Ele pode nos achar assim, afastados dentro da igreja, sem o azeite. Por quê, pastora? Porque tem deixado de se alimentar. Amado, eu quero te dizer, não deixa a luta afetar o teu relacionamento com Deus, porque a luta sempre vai ter. Quando a gente resolve uma luta, vem outra, é ou não é? Não é verdade? Está acontecendo uma situação na minha vida, eu resolvi, mas depois já vem outra. E isso vai acontecendo até o dia que Jesus voltar. Quando não é uma doença, é um problema dentro de casa. Quando não é um problema dentro de casa, é uma frieza. Todo mundo passa por luta. A questão é, como eu passo por essa luta? Como eu passo? Como eu suporto? Agora eu quero te dizer, você só vai suportar se você estiver revestido das armaduras de Deus. É o que já aconteceu e o que acontece com muitos crentes que têm se desviado. Muitas pessoas têm se afastado de Jesus. Amado, se alegre. Vamos voltar lá para o livro de Tiago novamente. O apóstolo aqui, ele diz assim: se alegre quando passar pela provação. Vamos lá, Tiago 1. Tiago capítulo 1. Versículo 2, vamos ler aí. Meus irmãos, tenha grande alegria quando enfrentar as tentações. Olha, amado, Tiago está dizendo: se alegre quando passar pelas tentações. Eu acredito que essa alegria aqui é alegria em Deus. Se alegre em Deus. A nossa alegria está no Senhor. A nossa força está no Senhor. Então, quando passar pela provação, se anime, se alegre no Senhor, porque as coisas dessa terra não vai nos dar alegria. Amém? Pode até dar, mas não é alegria eterna. Então, quero alertar a igreja hoje. Ao passar pelas tentações, pelas provações, se revista de Deus. Se revista da palavra, se revista da oração. Peça sabedoria para Deus. Pastor, eu não tenho sabedoria, eu acabo ali desistindo da hora. Amado, peça para Deus. O apóstolo Tiago, ele diz: peça com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar. Então, se você está com problema dentro da tua casa, no teu casamento, com teus pais lá dentro de casa, na vida financeira, emocional, sabe o que é que nós temos que fazer? Se ajoelhar. Senhor, me dá sabedoria para me passar por essa situação. Não me deixe pecar contra o Senhor. Não me deixe me afastar dos caminhos do Senhor. E aí o Senhor Jesus, a Bíblia diz o quê? Que Deus vai dar sabedoria, que todos dá liberalmente. Olha como é forte. O Senhor, Ele nos dá sabedoria sem fechar as mãos. Ele dá liberalmente, liberado para nós.
Quantos aqui passam por luta? Todos nós passamos. De alguma forma você passa por luta. Quantos aqui se desanimam? Não precisa responder para mim. Quantos aqui se desanimam ao passar pelas lutas? Todos. Todos nós corremos esse risco de desanimar. Mas eu não posso me entregar. Corra para os braços de Jesus, amém? Corra, não deixe o inimigo, amado, te afastar dos caminhos do Senhor. Não deixe o diabo tirar a tua atenção das coisas de Deus na hora das provações, das tentações. Olha Jó, quem conhece a história de Jó sabe que o que mais o diabo queria ali na vida de Jó era roubar a atenção dele, para que ele blasfemasse contra o Senhor. Por isso que ele tocou nos filhos de Jó, tocou nas fazendas dele, em tudo que ele tinha, que era para fazer ele blasfemar. Você pode ler a história de Jó, você vai entender. Satanás diz assim: deixa eu tocar nele, na vida dele, nas coisas dele, para você ver como ele vai amaldiçoar, vai blasfemar. E o Senhor disse: vai, toca, mas você não pode tocar na vida dele. E assim aconteceu. Satanás tocou na vida de Jó, tirou tudo que ele tinha, para que ele viesse murmurar e tirar a atenção de Deus. Então sabe por que o diabo ele tenta a gente na luta, na provação? Para desviar o nosso olhar do Senhor, para fazer nós blasfemar, murmurar e se afastar de Deus. Acontece, amado, algumas situações que vêm do diabo e outras vêm de nós mesmos. Amém? Eu quero te dizer que tem luta que é nós mesmos que provoca. Vou dar um exemplo para você. A pessoa rouba alguma coisa. Rouba um comércio, um banco. Aí ele é preso. Quem foi que fez isso ali? O diabo que prendeu ele? Não. Foi a atitude dele errada que fez ele ir para a cadeia. Aí lá na cadeia ele pode dizer assim: o diabo tentou contra a minha vida, o diabo me botou na cadeia. Não, foi a tua atitude. Então tem coisas que eu estou passando hoje que é por causa das minhas decisões que eu tomo. E a Bíblia diz que vem as consequências. Agora tem situações que é provocada mesmo pelo diabo, mas tem umas que é nós mesmos que provoca. Às vezes tem pessoa que compra demais e não tem dinheiro para pagar. Aí depois fica murmurando, dizendo que está tudo trancado dentro de casa. Mas por quê? Porque a pessoa não tem controle. Tudo que vê quer comprar. Tudo que vê, em todo lugar que vai, quer comprar, quer fazer conta. Aí depois a vida financeira está toda amarrada e não sabe o que é. Aí diz que é o diabo. Amado, não é o diabo não, é a atitude que a pessoa teve. Então tem coisas que a gente prefere colocar mais culpa no diabo do que reconhecer o meu erro. E dizer: Senhor, a culpa é minha. Eu vou dar um exemplo na saúde. Quantos aqui tem problema de saúde? Só um exemplo, para a gente entender mais fácil. O médico disse que você não pode fazer isso e aquilo outro. Disse ou não disse? Que você deveria cuidar da saúde. Deus te deu a saúde para você cuidar. Aí eu pego e fico maltratando, comendo coisa errada, fazendo o que é proibido. Depois eu estou lá no hospital, na maca, botando culpa no diabo. Não, amado. Tem coisas que eu mesmo provoquei. Glória a Deus. Aí o Senhor vai dizer assim: filho, eu te dei a saúde para você cuidar. Tem coisas que Deus não pode fazer por nós. É eu mesmo que tenho que tomar decisão. Amém? Eu sei, a pessoa tem diabetes, sabe que é errado comer muita coisa doce e come. Aí depois a diabetes está lá nos ares e vai dizer que é o diabo. Eu não estou aqui defendendo o diabo, mas é porque tem crentes que a maioria das situações que nós fazemos, colocamos mais culpa no diabo do que reconhecer o meu próprio erro.
Quem concorda? Amém? E é uma realidade. Nós passamos a vida tomando decisão errada, desobedecendo, fazemos tudo errado, depois quer que a vida esteja um mar de rosa.